Olá pessoal, esse é o canal Moura Tutoriais, um canal voltado para o ensino de informática, inteligência artificial e temas diversos. O objetivo da aula de hoje é trabalhar no nosso LibreOffice Calc com fórmulas. Pessoal, vamos aqui trabalhar. Vou disponibilizar para vocês na descrição do vídeo esse arquivo que eu estou trabalhando aqui, para que vocês não tenham que digitar e poupar o tempo de vocês. Na aula de hoje trabalharemos com fórmulas. E agora vamos trabalhar, quando estamos falando de fórmulas, para fazer qualquer fórmula, é necessário que vocês conheçam os operadores, os elementos sem os quais é muito difícil fazer uma fórmula. Uma fórmula pode ser definido como um conjunto de instruções matemáticas usado para incluir valores calculados em uma planilha e pode usar referências, funções, textos e nomes no cumprimento de sua tarefa. A fórmula pode ser vista como um dos lados da equação cujo resultado final é mostrado na célula. Observem uma coisa, o conceito de fórmula muitas vezes ele acaba se confundindo com o conceito de função. Quando estamos falando de fórmula, estamos falando no âmbito de forma geral. Por outro lado, pessoal, nós temos funções. Vocês já devem ter, esse aqui, por exemplo, é um modelo de função, a função média. O que é uma função? São fórmulas que nós utilizamos aqui no Calc que facilitam a execução de cálculos. Ela substitui uma fórmula longa que executa as tarefas de cálculo, pesquisa e comparação. Então, olha só, para deixar claro, todas as funções são fórmulas, mas nem todas as fórmulas são funções. Observe que aqui nós temos uma função, que é a função média, que calcula a média aritmética. Essa função aqui, se eu fosse fazer o cálculo aqui, por exemplo, vamos fazer o cálculo da média aritmética aqui do lado, utilizando. Esse foi o recurso utilizando uma função. Vou mostrar como que é fazer a média aritmética utilizando fórmulas. Pessoal, aqui na nossa planilha, segue o mesmo padrão das operações da matemática. Primeiro são feitas a exponenciação e radiciação. Em segundo lugar, é feito multiplicação e divisão. E por último, soma e subtração. É a ordem das expressões numéricas. Então, como eu quero somar antes de dividir, eu tenho que utilizar o meu parênteses. Então, vou clicar aqui, ó, essa daqui, mais essa, mais essa, mais essa daqui. Vamos pegar tudo isso dividido por 4. Isso é a média aritmética, a soma de todos os valores e a divisão pela quantidade de valores existentes. Então, chegamos aqui ao mesmo resultado. Esse é o recurso para chegar a uma média aritmética por meio de uma fórmula, e esse recurso aqui é feito por meio de uma função. Uma função nada mais é do que uma fórmula que simplifica o meu cálculo. Normalmente ela possui um sistema, ela é caracterizada pelo igual. Nós temos aí a identificação dessa função, né, dependendo da função que ela vai cumprir. E aí nós temos aqui o intervalo, ou nós fazemos referências aqui a operadores de referência, né, ou então células específicas, que nós veremos um pouco mais adiante. Então, dessa forma, essa foi feita por uma fórmula simples e essa daqui foi feita por meio de função. Pessoal, então, para que vocês trabalhem com função, é importante que vocês tenham conhecimento dos operadores. Os operadores são os elementos sem os quais nós não conseguimos fazer as nossas fórmulas e são elementos muito importantes. Vamos trabalhar inicialmente com os operadores aritméticos. Vocês já sabem que nós temos as 6 operações fundamentais da aritmética, adição, subtração, divisão, multiplicação, radiciação e exponenciação. Para efeito do nosso calc, né, substituem a radiciação, a raiz quadrada, pela porcentagem. É só isso que vocês vão fazer, ok? A raiz quadrada, caso vocês tenham alguma curiosidade, a raiz quadrada é uma função. Vou colocar aqui, ó, 81.
Quero calcular a raiz quadrada de 81. Como que eu faço? Existe uma função chamada raiz. Função raiz, né? Abre parênteses, vou clicar aqui, vou fechar. Certo, pessoal? Então, nesse caso, raiz quadrada não é um operador aritmético. Onde você vê a raiz quadrada, você substitui pela porcentagem, que nada mais é do que a representação de um determinado valor em uma fração com denominador 100. Tudo bem, pessoal? Agora que nós já fizemos isso daqui, vocês já entenderam que raiz quadrada é um operador, como que nós fazemos para fazer qualquer tipo de operação? Lembrando que essa aula se direciona para todos os públicos, desde um público mais básico até um público intermediário. Bom, o que acontece? Primeiramente, as nossas funções ou fórmulas iniciam por igual. É claro que você que já está mais avançado nos estudos sabe que existem funções que começam com mais e outras funções que começam com menos, existem funções com estrutura diferente, mas vamos nos ligar por enquanto no nosso nível aqui. Então olha só, vamos começar com igual. Para que você faça qualquer operação, você pode digitar o próprio número. Por exemplo, eu quero saber quanto que é 100 mais 50. Por exemplo, eu posso digitar os números. E olha aqui, nós temos aqui uma operação aqui. A mesma coisa, eu posso fazer aqui, ó, 100, né? Posso fazer aqui 100 menos 50. A mesma coisa, a operação foi feita aqui. Observem que quando eu vou clicar aqui em cima, né, aqui na minha barra de fórmulas, observa que isso daqui é uma sentença. Então, olha só, podemos fazer dessa forma. Ou então podemos dividir direto. Colocar aqui, ó, 100, vamos colocar aqui, ó, igual 100 dividido por 5, por exemplo. Então, fizemos a operação da divisão. Multiplicação, podemos fazer a mesma coisa, né? 2 vezes 7, 14. Muito bem. E aí, nós temos também a questão da porcentagem. Pessoal, a respeito de porcentagem, quando você coloca um determinado elemento, a porcentagem a gente coloca como se fosse um operador aritmético. Porque, por exemplo, se você... Vou mostrar aqui para vocês uma coisa. Ó, 2 vezes... Vamos colocar aqui 2 vezes 2%. 2 vezes 2%. Então, tá aqui, ó. O resultado, pessoal, apareceu aqui em decimal. Só para que vocês entendam, né, vou mostrar aqui para vocês. Vocês pegarem qualquer número, né, em porcentagem, é como se você estivesse fazendo uma operação com o número decimal. Vocês sabem que 100% equivale a 1. 100% equivale ao numeral 1. Então, multiplicar o número por 100% seria multiplicar ele por 1. Se você quiser saber 50%, vamos colocar aqui, ó, 50%. Se você for analisar sobre essa coisa, é a mesma coisa que você pegar aquele determinado número, né, e você multiplica ele por 0,5. Observe aqui nessa forma de fração. Se eu quiser 5% desse número, 5% vai ser 0,05. Ok? Então, só para que vocês tirarem a teima, aqui nós temos R$100, correto? Então, vou pegar aqui, né? Vou colocar R$100, vou clicar aqui para estilo moeda. Então, vou pegar esse valor e vou multiplicar por 5%. Aqui, ó, R$5, certo? A mesma coisa eu vou fazer com o número decimal, para vocês verem que não tem diferença. Vou pegar esse número aqui e vou multiplicar por esse valor aqui. A mesma coisa, certo, pessoal? Então, às vezes nós estamos trabalhando com alguns números aqui, com a questão da porcentagem, e às vezes essa representação ela vem por meio de um número decimal. Caso você queira expressar esse número na forma de uma porcentagem, basta que você clique aqui, ó, formatar como porcentagem. Automaticamente vai ficar dessa forma aqui, o resultado vai ser dado em porcentagem. Só para deixar claro para vocês que isso não é errado, apenas está sendo representado na sua forma decimal. Outro recurso importante também é a questão da exponenciação. Por exemplo, eu quero elevar o número ao quadrado, quero saber o valor de 6 elevado ao quadrado. Vou colocar o 6, vou colocar o acento circunflexo e o 2. Deixa eu verificar aqui, que aqui demorou um pouco para sair aqui por causa do meu teclado.
Então, olha só, 6 acento circunflexo. Isso daqui é o numerador e depois do acento circunflexo é o denominador. Ou seja, vou multiplicar 6 vezes 6. Então, vou colocar aqui 6 vezes 6, 36. Agora, vamos supor que vocês queiram colocar aqui, ó, 2 elevado, vamos colocar aqui 2, o acento circunflexo, elevado ao cubo. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2. Então, aqui é a base. E aqui, depois do acento circunflexo, é o expoente. Então, nós temos aqui 2 elevado ao cubo é 8. Ok. Fizemos essas operações aqui, pessoal. Nós fizemos com os números, mas nós podemos também fazer referências. Ao invés de utilizar números, eu digitar o número, eu posso clicar em algum campo para fazer essa operação. Por exemplo, eu quero somar a nota do Álvaro de português com a nota do Álvaro de matemática, de geografia e a de informática. Vou somar as 3 notas juntas. Olha o que aconteceu, 38, certo? Aqui eu não digitei a fórmula, eu simplesmente selecionei os campos para que eu pudesse fazer a minha operação. A vantagem de eu fazer isso é porque vamos supor que eu altere aqui a nota. Eu errei a nota do Álvaro e ele tirou 10 em geografia. Olha o que acontece aqui. Automaticamente, esse valor que está aqui, ele vai, né, ficar dessa forma. Vou fazer a operação aqui do lado que fica melhor de vocês visualizarem. Vamos colocar aqui, por exemplo, né, colocar aqui, ó, igual, vamos pegar aqui a nota aqui, ó. Nessa nota, vamos somar a nota de português, a de matemática, de geografia, vamos subtrair pela nota de informática. Então, olha aqui. Então, suponha que ele tenha tirado 10 em informática aqui. Então, observem que quando eu seleciono o campo, ao invés de digitar aquele determinado valor, se eu alterar os valores, automaticamente o sistema é alterado aqui. Se eu quiser, por exemplo, aquela operação da média aritmética envolve adição e divisão. Vocês podem, caso tenha necessidade de somar algum valor, vou mostrar para vocês a importância dos parênteses. Vou pegar aqui, ó, vou somar esse, mais esse, mais esse, mais esse, dividido, né, vamos colocar tudo isso aqui, ó, dividido por 4. Se eu fizer dessa forma, pessoal, o que vai acontecer? Vai pegar esse valor de 8,2, vai dividir ele por 4 e vai somar com os outros. Vou mostrar aqui para você o resultado. Olha o resultado que deu, totalmente diferente. Quando vocês quiserem somar ou subtrair antes de multiplicar ou antes de fazer qualquer operação com exponenciação, separem as suas prioridades, né, a prioridade do seu cálculo com parênteses. Colocando parênteses aqui, vou fazer a mesma coisa da nota que a gente fez. Esse, mais esse, mais esse, mais esse. Tudo bem que a nota dele se repetiu, né? Vou dividir, vamos pegar tudo isso daqui. Vou dividir tudo isso por 4. Ok, dividir por 4, está aqui a nota. Então a nota dele se repetiu, né? 8,2 em tudo. Vamos colocar que ele tirou 10 aqui. Nós alteramos. Então, pessoal, preste atenção. Da mesma forma como é nas expressões numéricas da matemática, a primeira coisa vai ser, vocês vão resolver a exponenciação, depois multiplicação e divisão, somente depois soma e subtração. Caso seja necessário agrupar todas as parcelas ou a subtração, é necessário que vocês utilizem os parênteses para essa finalidade. Pessoal, agora que vocês já aprenderam a utilizar, né, é importante que vocês entendam que os parênteses, ele vai agrupar por exemplo, eu tenho que somar todas as parcelas antes de fazer qualquer cálculo de divisão. Pessoal, feito isso daqui, agora que vocês compreenderam essas diferentes formas, se eu for, por exemplo, vou pegar a nota do aluno e elevar ao quadrado. Vou pegar aqui a nota desse aluno aqui, nota 10, e vamos pegar essa nota aqui, vamos elevar ela aqui ao cubo, né? Então, nós chegamos. Por que não fica... Agora vocês pegaram assim, poxa, mas aqui está 10 e aqui não retornou um resultado preciso. Na verdade, esse valor aqui está aproximado. Observe que o aluno não tirou 10 em todas as notas. Se esse aluno tirar 10 aqui, aí fica tudo certo. Aí fica realmente 1000. Mas como ele tirou 9,8...
Nesse caso, ela tirou 9,8, então nós temos essa diferença. Se vocês quiserem fazer a aproximação, redução de cada decimais, podem ir excluindo por aqui, vão excluindo até chegar num determinado padrão. E aqui, só que nesse caso aqui nós geramos um arredondamento. Ok, pessoal? Então, só para que vocês tenham essa noção aí. Pessoal, feito isso, agora vamos trabalhar com nossos operadores de comparação. Esses nossos operadores de comparação, vou apagar aqui, porque a gente já exemplificou. Nós temos aqui igual, maior, menor ou igual, diferente de. Esses operadores, nós vamos utilizar eles bastante quando estivermos trabalhando com funções lógicas. Vamos trabalhar com uma função lógica chamada uma função se, e aí vocês vão saber como utilizar isso daqui. Para que vocês saibam, operadores de comparação nós temos igual, nós temos aqui maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual. Para que você não tenha dúvidas, pessoal, sobre a questão, muitos alunos às vezes não estão familiarizados com essas jargão da matemática, toda vez que você foi maior, observe o símbolo aqui, ó, ponta para a direita, e o menor ponta para a esquerda. Então não tem dúvida disso daqui. Algumas pessoas fazem um risquinho aqui, ó, fica aparecendo, né? E fica aparecendo o 7 cortado e a mesma coisa aqui o nosso 4. Se vocês forem colocar aqui, parece um 4 aqui, colocando um risquinho aqui. Mas, olha só, maior ponta para a direita, né? E menor ponta para a esquerda. Então isso daqui vamos utilizar, eu vou deixar tudo isso daqui na nossa próxima aula de funções, vou deixar isso daqui para que vocês enxerguem a oportunidade de utilizar isso aqui. São elementos comparação, ok? E agora temos a questão do concatenar. Essa questão de concatenar, por exemplo, aqui, significa que você vai unir dois elementos de texto. Isso aqui é um operador de texto. Por exemplo, você lembra desse e-comercial da marca C&A. C&A, se vocês quiserem patrocinar o canal, fiquem à vontade. Então, pessoal, como é que funciona isso daqui? Vou pegar aqui, por exemplo, vou pegar o nome aqui, ó, do Álvaro e vou colocar aqui, ó, cliquei no campo onde está escrito lá, vou colocar o e-comercial aqui e suponha que ele tenha se casado com essa tal de Beatriz aqui. Vou colocar aqui, ó, Beatriz, certo? Então, vou colocar aqui, vou pressionar a tecla Enter, olha o que acontece. Olha, automaticamente o texto que estava aqui, ele, né, emendou com o texto que estava abaixo. Então nós temos aqui. Se você colocar um espaço aqui depois, vou fazer Álvaro e vou colocar um espaço aqui, ó, automaticamente o espaço também vai fazer parte aqui. Então nós temos aqui esse tipo de operador, ela faz a ligação de um determinado texto. Então, normalmente, você que tem uma planilha, por exemplo, que separa os nomes das pessoas. Põe a pessoa tem um nome lá. Primeiro nome, segundo nome, terceiro nome. E aí, de repente, vocês podem utilizar esse operador de texto para fazer a união e gerar o nome completo daquela pessoa. Bom, agora que a gente fez tudo isso daqui, vamos trabalhar com os operadores de referência. Pessoal, esses operadores de referência são muito importantes. Nós, inclusive, quando utilizamos essa fórmula média, para calcular a média aritmética, nós utilizamos um operador de intervalo. Todas as vezes que vocês estão trabalhando com intervalo, normalmente vocês têm dois pontos. Quando estamos trabalhando com um operador de união, nós usamos ponto e vírgula. Vou mostrar para vocês o que eu estou falando aqui. Vou apagar isso, mas só para que vocês tenham uma noção. Agora, o que acontece? Eu só vou considerar, suponha que vou colocar a função média, que vocês já estão familiarizados, função média aqui do lado. Na próxima aula, nós aprofundaremos no estudo das funções e trabalharemos as funções mais importantes. Suponha, vocês já sabem que, quando eu cliquei média, cliquei aqui nessa primeira, aqui cliquei 2 pontos, né? Nesse caso, eu não cliquei 2 pontos, ou cliquei, por exemplo, até aqui, eu referenciei todas essas minhas células. Observem aqui, ó, todas essas células. Agora, suponha que eu queira ser seletivo. A média da classificação só vai levar em consideração português e geografia. Se vai utilizar só português e geografia, eu vou clicar aqui em português
Vou segurar a tecla Ctrl, vou clicar aqui, ó, Geografia. Vamos supor que eu vou colocar aqui, então, nesse caso, eu só estou considerando a média desses dois valores. Observe aqui, aqui nós temos a média de todo o intervalo, que vai da célula B3 até a célula E3. Então aqui eu fiz a média aritmética de tudo. Aqui eu fiz a média apenas de dois únicos valores. Então, pessoal, isso é que é importante. Para que vocês lembrem assim, a tecla Shift no nosso teclado, ela faz a nossa referência como intervalo. E a tecla Ctrl, os intervalos de união. Eu vou querer somar, vamos colocar aqui, ó, a fórmula da soma, igual soma aparência. Fiquem tranquilos, na próxima aula nós vamos esmiuçar a questão das funções. Soma. Se eu quiser somar todas aqui, ó, se eu vou clicar aqui nessa célula, segura a tecla Shift do teclado e vou clicar aqui no final. Olha aqui, ó. Então vou fazer novamente para que vocês compreendam. Cliquei aqui, cliquei nessa primeira, segurei a tecla Shift, cliquei até o final. Selecionou o intervalo inteiro. Então a tecla que me associa, que me ajuda a fazer a referência de intervalo é a tecla Shift. Então fechei aqui, pronto. Agora, eu vou querer somar, vou querer colocar aqui, ó, igual, soma, abre parênteses. Vou clicar aqui, igual, soma, ok. Vamos somar diferentes notas, vou clicar, essa nota daqui é a primeira. Segura a tecla Ctrl, segurando a tecla Ctrl eu vou clicar. Vamos pegar a nota da Beatriz, vamos somar com essa daqui do Geraldo, depois vamos pegar essa do Álvaro, depois vamos pegar essa da Ingrid. Então, observem, pessoal, utilizando a tecla Ctrl e quando eu seleciono diferentes, né, para que você não tenha necessidade de ficar digitando B4, ponto e vírgula, depois clica no outro, vocês não precisam fazer isso, vocês seguram a tecla Ctrl, clicam na quantidade de células em todas as células que vocês fazem a referência e tecla Enter. Observe aqui, ó. Olha para vocês observarem. Aqui, ó, nós temos aqui, ó, da Beatriz, somou a nota da Beatriz, com a do Geraldo, com essa daqui do Álvaro, com essa de informática aplicada. Então, analisando sobre esse aspecto, utilizando a tecla Ctrl, você pode selecionar células diferentes, ok? Vocês fazem, então, esse operador, ponto e vírgula, é um operador de união, é um operador onde você pode não necessariamente se prender, você vai somar ou fazer a operação somente com as células indicadas, ok? Por que é importante utilizar essa tecla Ctrl? Já pensou se você tiver que fazer esse aqui, ó, B4, aí depois tem que clicar aqui, depois ponto e vírgula de novo. Então, para facilitar a sua vida e que você não tenha que ficar clicando ponto e vírgula todas as vezes, você utiliza como associação essa tecla aqui. Estou segurando a tecla Ctrl, vamos somando diferentes células, tá vendo? Segurando a tecla Ctrl, automaticamente ela vai registrar tudo isso. Então isso daqui é muito importante e pode ser bastante útil para vocês. Agora, feito isso, pessoal, é possível também utilizar em uma mesma fórmula operadores de união e operadores de intervalo. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, igual, vamos colocar aqui média, igual, vamos colocar soma que fica mais fácil de visualizar. Igual, soma, abre parênteses. O que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar todo esse intervalo, vou somar todas as notas de português. Vou clicar aqui, ó, cliquei aqui, tecla Shift, cliquei aqui, ó. Excelente, perfeito? Agora, isso daqui eu referenciei o meu intervalo. Vou segurar agora a tecla Ctrl. Segura a tecla Ctrl e vou clicar aqui, tá vendo? Segurei a tecla Ctrl, vou somar essa, mais essa, mais essa, mais essa e mais essa daqui. Observe, nós temos aqui um intervalo, B3 até B7, e depois as células isoladas, C4, D6, E4 e F5. Então, observando aqui, eu fiz a soma de um intervalo e também de células isoladas. Eu posso também fazer, de uma forma isolada, dois intervalos diferentes. Por exemplo, vamos colocar aqui, fechei isso daqui, certo, pessoal? Então, tudo bem, somamos. Vamos colocar dois intervalos diferentes. Vou colocar aqui igual, soma, abre parênteses.
Vamos somar essa daqui, vou clicar aqui, tecla Shift, perfeito. Quero somar com esse outro intervalo aqui. Segura a tecla Ctrl aqui, ó, cliquei aqui. E aí vou clicar na tecla Shift e vou para baixo, certo? Então, fiz isso aqui, ó, D3 até D7. Pronto, então eu vou somar esses dois intervalos. Eu vou somar os valores desse intervalo com os valores desse intervalo aqui. Então, nós podemos fazer essa questão desse operador aqui de união. Ele pode unir células isoladas, mas ele também pode unir intervalos que não, por exemplo, não seccionados ou não próximos um do outro. Porque não faria sentido, por exemplo, fazer B3 até B7, ponto e vírgula, e depois colocar aqui do lado. Bastaria clicar aqui e somar até aqui. Certo, pessoal? Bom, é importante que vocês entendam essa questão dos operadores de referência, porque com base nisso é que vocês vão conseguir manipular melhor os dados da planilha de vocês. Ok? Então, nossa aula de hoje trabalhamos esses elementos que são muito importantes. Na próxima aula, vamos trabalhar com algumas funções importantes, mas vou deixar essa lista aqui para que vocês entendam e que depois, posteriormente, a gente possa trabalhar com uma facilidade maior com os nossos dados. Ok, pessoal? Então, vamos salvar o nosso progresso e vamos utilizar essa planilha para a nossa próxima aula, quando formos trabalhar com as funções. Ok? Na verdade, eu vou criar uma outra planilha para a próxima aula, que eu vou deixar as funções principais para que você tenha uma visualização melhor do conteúdo. Pessoal, então, feito isso daqui, deixa o like, inscreva no canal e encaminhe esse vídeo para todas as pessoas que precisam fazer um curso de informática, queiram aprimorar as suas habilidades, né, com planilhas aqui no LibreOffice Calc. Nós temos dicas muito boas que podem facilitar a vida dos usuários, tanto dos usuários básicos até os usuários intermediários. Pessoal, obrigado a todos e até a próxima.